Esta é uma história de confiança e escolha. Os navios estrangeiros não são confiáveis. Meu nome é João dos Santos e na primavera de 2024 completei 60 anos. Sou o homem que dirige a travessia atlântica há 40 anos no Porto de Salvador, na Bahia, no Brasil. Naquele dia, eu estava na janela do meu escritório no Porto, olhando para o velho e desgastado navio, cheio de preocupação. Diretor, o motor do Estrela do Atlântico 3 parou de novo, relatou Matheus com o rosto franzido. Quanto tempo levará para consertar? Perguntei. Pelo menos 2 semanas. As peças saíram de linha e só podem ser importadas, ele respondeu. Suspirei profundamente. Quantas vezes isso já tinha acontecido? Vocês conhecem o Brasil, este país? Não temos apenas nosso belo continente. Ao redor, espalham-se mais de 100 ilhas e arquipélagos de todos os tamanhos, como Ilhabela, Morro de São Paulo, Ilha Grande e Fernando de Noronha. Essas ilhas flutuando no Atlântico Sul são como pérolas espalhadas ao longo da costa. No entanto, por trás da beleza está uma dura realidade. Para os moradores das ilhas, a balsa não é apenas um meio de transporte. Ela é a linha vital que transporta alimentos, leva pacientes para tratamento no continente e as crianças para a escola. Quando assumi esse trabalho, aos 20 anos meu pai me disse: Joca, o navio é o coração da ilha. Se o coração parar, a ilha morre. Guardei essa frase. E é por isso que persisti por 40 anos. Mas há um grande problema. Os portos das ilhas são extremamente estreitos. Por exemplo, alguns portos em certas ilhas do arquipélago de Ilhabela são cercados por paredões de granito, com pouco espaço para manobras. O Porto de Morro de São Paulo, devido às restrições geográficas, tem uma largura de canal muito limitada e profundidade insuficiente, o que impede a entrada de navios grandes. Muitos perguntam, por que não constroem um porto maior? A resposta é simples, é impossível. Muitos portos são cercados por paisagens naturais, protegidas, manguezais ou recifes de coral, que não podem ser destruídos. Temos que nos adaptar a esses portos estreitos. É por isso que estava aflito. Que tipo de novo navio deveria substituir esta velha balsa? Diretor, hoje em dia, o transporte marítimo internacional está se tornando maior. Se quisermos aumentar o turismo, precisamos de navios grandes e luxuosos, sugeriu Matheus. Eu entendi o que ele queria dizer. O Brasil investe em turismo e, anualmente, um grande número de visitantes se dirige a Ilhabela e Noronha. Se tivéssemos balsas grandes e luxuosas, os turistas ficariam certamente satisfeitos. Mas outra voz ecoava na minha cabeça. Será que um navio grande é realmente melhor? De que adianta um navio que não consegue entrar num porto estreito? Qual é o valor de um navio que balança violentamente em tempestades? Olhei pela janela. O mar fora do Porto de Salvador estava azul e na ponta daquele mar havia inúmeras ilhas. Pessoas esperavam nossos navios lá. Escolher entre luxo e tamanho ou praticidade e robustez? Esta escolha decidiria o destino da nossa empresa e das ilhas brasileiras. Na primavera de 2024, eu ainda não tinha a resposta, mas ela chegaria de uma forma que eu jamais imaginaria. Em abril daquele ano, recebi 2 propostas. A primeira veio da Europa. Senhor João, é uma honra, disse Giovanni Ricci, 55 anos, representante de vendas de um grande estaleiro italiano com um terno impecável e maneiras de típico cavalheiro europeu. Ele colocou um catálogo de capa de couro pesado sobre a mesa. Permita-me apresentar o nosso mais novo e luxuoso navio, a Adriática. No momento em que abri o catálogo, prendi a respiração. 185 metros de comprimento, capacidade para 2.200 passageiros e 380 veículos. Casco branco puro, convéses de observação envidraçados, restaurante de alta gastronomia, cassino, spa. Este é o modelo mais recente lançado em 2024. Custo R$ 500 milhões. É o navio mais lindo do Atlântico. Somos os maiores fabricantes de navios de passageiros do mundo. Este navio renovará o turismo insular brasileiro. Para ser sincero, fiquei tentado. Com este navio, a imagem da empresa melhoraria muito e poderia trazer um crescimento comercial gigantesco. No entanto, o Estaleiro Nacional Brasil
do próprio continente, também enviou uma proposta. O representante do ENB, Dr. Ricardo Silva, era completamente diferente do italiano. Ele vestia um macacão de trabalho simples, falava com humildade e seu catálogo era fino e pouco decorado. Nós propomos um modelo de design exclusivo, o Guardião do Mar, 124 metros de comprimento, capacidade para 800 passageiros, 120 veículos, custo R$ 200 milhões. Em termos de números, era menos da metade do navio italiano. É muito pequeno, eu disse, francamente. O representante do ENB apenas acenou com a cabeça calmamente. Projetamos propositalmente como um navio de tamanho médio. Explicaremos a razão mais tarde. Neste momento, uma gargalhada alta veio da porta. Olhei para trás e vi Giovanni Ricci, que parecia ter voltado para entregar um documento extra. Ouvi falar do navio de construção brasileira, ele disse, olhando para o catálogo do ENB e encolhendo os ombros. É muito pequeno. Isso não satisfaz a demanda turística do Brasil. Capacidade de 800 pessoas, o nosso comporta 2. Uau! 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 O representante do ENB não respondeu. Giovanni continuou. Senhor João, por favor, pense bem. Somos os reis do Mediterrâneo. Todas as nações europeias escolhem nossos navios. O Brasil pode ser uma ilha grande, mas como a tecnologia de construção naval e o conceito de design podem se comparar aos da Europa. Dito isso, ele saiu. Olhei para os dois catálogos e caí em profunda contemplação. Um navio luxuoso de R$ 200 milhões? A verdade é que as palavras de Giovanni me feriram. De fato, as especificações do navio brasileiro eram menores, 2.200 contra 800. A diferença era óbvia. Para nós, que buscamos desenvolver o turismo, não seria um navio grande a escolha correta? Passei a noite em claro. Eu não imaginava que esta escolha mudaria minha vida. 2 semanas depois, incapaz de tomar uma decisão, o ENB enviou um convite. Realizaremos uma sessão de explicação técnica. Convidamos o Sr. João a participar. Para ser sincero, eu não queria ir. A frase muito pequeno de Giovanni pairava na minha mente. Mas havia algo que me intrigava. Por que o representante do ENB não rebateu a provocação naquele dia? Ele não pôde ou não achou necessário decidir comparecer. A reunião foi realizada em uma sala de conferências de um hotel no centro de Salvador. Ao entrar, um senhor idoso estava em pé. Tinha cabelos brancos e o rosto marcado por rugas, mas seus olhos eram incrivelmente claros. O senhor é o diretor João, certo? Prazer, ele sorriu estendendo a mão. Meu nome é Dr. Ricardo Silva, tenho 72 anos. Desde o boom da construção nos anos 70, tenho projetado navios no ENB. Aos 72 anos, ele era mais velho do que eu, mas sua postura não mostrava sinais de velhice. Nos últimos 50 anos, tenho construído navios para as rotas das ilhas brasileiras. Hoje, quero explicar por que projetamos este navio. O Dr. Silva projetou um mapa do Brasil e das ilhas circundantes na tela. Diretor João, as águas costeiras brasileiras são complexas. Temos as fortes correntes do Nordeste e inúmeros arrecifes de coral. No início, participei da construção das balsas entre o Rio e Ilha Grande. Os portos das ilhas brasileiras são geralmente estreitos. A diferença da maré é grande e o vento é forte. Há muito poucos lugares onde navios grandes podem atracar. Sua voz era calma, mas forte. Portanto, nosso pensamento não é construir o maior navio, mas sim o navio que pode navegar nos portos estreitos. A tela mostrou o projeto do Guardião do Mar do ENB. O diâmetro de giro deste navio é 8 vezes o seu comprimento. 8 vezes. O padrão usual para balsas é 2, 5 vezes. Um navio de 124 metros geralmente precisa de 310 metros de espaço para fazer a volta, mas este navio pode fazer a curva em apenas 223 metros. Inclinei-me. Como isso é possível? Melhoramos a forma do casco e redesenhamos o leme do zero. Gastamos 10 anos. 10 anos foram gastos apenas para melhorar este único desempenho, disse o Dr. Silva. Ele mudou para o próximo slide.
O navio está equipado com 2 propulsores laterais bow thrusters. São hélices instaladas lateralmente no casco que permitem que o navio se mova de lado, uma função indispensável para atracar em portos apertados. Ele continuou: o calado é de 5,2 metros. O navio italiano é de 7,8 metros. Nosso navio é 2,6 metros mais raso. Ele pode navegar nas águas rasas da costa oeste do Brasil. Minha mente visualizou os portos brasileiros, o problema do assoreamento nos portos do Nordeste, a estreiteza do porto de Morro de São Paulo. Esses eram desafios para navios grandes. Dr. Silva, por que o senhor fez tudo isso? Construir um navio grande não daria mais lucro? O Dr. Silva sorriu gentilmente pelos moradores das ilhas. Se o navio não vier, a ilha se tornará uma ilha isolada. Nós construímos navios para entregar há 50 anos. Um navio que não consegue entregar não tem sentido. Esta frase me tocou profundamente, mas eu ainda hesitei. Mas os turistas buscam restaurantes de luxo, cassinos, spa. O navio italiano tem isso. E o navio do N? B. O Dr. Silva acenou calmamente. O senhor está certo. Em termos de luxo, não podemos competir. Mas, diretor João, qual é o valor de um navio? É o luxo ou é a capacidade de entrega? Os brasileiros prezam pela substância. Por favor, alugue os 2 navios e os opere. O oceano lhe dirá a resposta. Naquela noite, eu decidi. Eu alugaria e operaria ambos os navios e confirmaria com meus próprios olhos qual era o correto. Em junho de 2024, minha decisão foi implementada. A Adriática da Itália e o Guardião do Mar do ENB. Um investimento gigantesco, totalizando R$ 700 milhões. O dia em que os 2 navios chegaram simultaneamente ao Porto de Salvador está vívido na minha memória. É realmente gigantesco. Eu exclamei, olhando para a Adriática. Ao lado do gigante branco de 185 metros, o navio do ENB parecia uma criança. Giovanni Ricci se aproximou, presunçoso. E então, diretor João, este é o rei da tecnologia europeia. Nível completamente diferente daquele pequeno navio brasileiro, não é? De fato, o impacto visual era esmagador, né? As pessoas que assistiam no porto também ficaram maravilhadas com o navio grande. Quase ninguém olhou para o navio do ENB, mas o verdadeiro teste começou ali. O primeiro destino foi um porto de alta dificuldade no arquipélago de Ilhabela. Era um cenário extremo, ficcional, análogo ao porto mais traiçoeiro, espremido sob penhascos, com espaço de manobra mínimo. Chamamos de Porto Norte. A paisagem era deslumbrante, mas a largura do porto era de apenas 180 metros. Os lados eram paredões de granito. Primeiro, a Adriática tentou a entrada. Vejam o poder da tecnologia de ponta da nossa empresa. Giovanni estava confiante. O enorme casco se aproximou lentamente do porto. O rugido do motor ecoava entre os paredões. No entanto, algo estranho aconteceu rapidamente. Comandante, espaço de giro insuficiente. A voz aterrorizada veio pelo rádio. O navio de 185 metros precisava fisicamente de cerca de 460 metros de espaço para virar, mas havia apenas 180 metros ali. O navio ficou preso na entrada do porto. Ré, rápido, dê ré. Há barcos de pesca atrás. O rádio estava cheio de gritos. Eu assistia da costa com o coração acelerado. O casco gigantesco parecia desajeitado naquele espaço estreito, como um navio enfiado em uma garrafa. Após 3 horas de agonia, o comandante finalmente comunicou o abandono da atracação. Se continuarmos, há risco de tocar nos arrecifes. A Adriática recuou lentamente e finalmente retornou ao mar aberto sem conseguir atracar uma única vez. O rosto de Giovanni ficou vermelho. É a infraestrutura deste porto que é muito ruim. Um porto tão estreito não existe na Europa. O Brasil deveria modernizar seus portos, ele gritou para o ar. Mas eu sabia que a geografia tornava a expansão impossível. Não podemos mudar a natureza. Em seguida, foi a vez do Guardião do Mar do ENB. Para ser sincero, eu não tinha expectativas. Se o grande navio italiano não conseguiu, como o navio brasileiro conseguiria? Mas o Dr. Silva disse calmamente, por favor, observe.
O navio do ENB começou a se mover. O navio de 124 metros avançou em direção ao porto. Então, aconteceu algo inacreditável. O navio parecia ter vida. Os 2 propulsores laterais na proa ativaram. O casco deslizou lateralmente como um caranguejo, com desempenho de diâmetro de giro de 223 metros. O navio ajustou elegantemente o ângulo dentro dos 180 metros de largura do porto. Lado esquerdo livre, lado direito livre, preparar para atracar. A voz que veio pelo rádio era calma. 18 minutos depois, a balsa do INB atracou firmemente. Os portuários na costa aplaudiram. Eles trabalhavam ali há décadas e sabiam melhor do que ninguém a dificuldade daquele porto. Eu estava paralisado. O Dr. Silva se aproximou e disse em voz baixa: "Diretor João, este é o navio que entrega. Sem a capacidade de entrega não há valor, por mais luxuoso que seja." Olhei para o navio do ENB. Comparado ao navio italiano, era menor e menos luxuoso. Mas aquele navio entregou. É esta a tecnologia brasileira. A frase escapou dos meus lábios. O porto que o navio de luxo de R, milhões entrou. Havia um valor aqui que os números não podiam medir. O incidente em Ilhabela foi apenas o começo. O verão de 2024 trouxe a alta temporada de turismo insular no Brasil. Os turistas lotaram nossas balsas e estávamos extremamente ocupados. O navio do ENB quebrou recordes de operação contínua. No Porto de Morro de São Paulo, mesmo com aglomeração de barcos nos feriados, ele conseguia manobrar e entrar com agilidade. No Nordeste, durante a maré baixa, o navio italiano, com seu calado profundo, era incapaz de entrar no porto e tinha que esperar a maré alta no mar aberto, enquanto o navio do ENB, com seu calado raso de 5,2 metros, continuava a atracar com segurança, carregando turistas e suprimentos. E no Porto de Noronha, o mais difícil, afetado por ventos fortes e correntes. A rota de entrada exigia uma manobra em forma de S. O comandante do navio do ENB, Jorge Teixeira, um veterano de 45 anos, disse na cabine: "Este navio obedece como se fosse meu braço e minha perna." O controle preciso permitiu que o navio atracasse com sucesso. Em contraste, a Adriática italiana só podia atracar em grandes portos como Salvador e Rio de Janeiro. Suas rotas para as ilhas foram severamente limitadas e a receita ficou muito abaixo do esperado. Por que gastei R 500 milhões? Giovanni agarrou a cabeça. O verdadeiro teste veio em agosto. Um ciclone tropical severo atingiu o Atlântico Sul. A previsão do tempo era péssima. Ondas de 4 metros, ventos de força 10. Era um ciclone típico de verão. Todos os navios pararam de zarpar. Comandante do navio italiano, retorne imediatamente. Não podem viajar, essas ondas são perigosas para a estrutura do casco. A guarda portuária transmitiu. A fraqueza do navio grande foi exposta. O casco de 185 metros de comprimento entrava facilmente em ressonância com o ciclo das ondas do Atlântico Sul. Uma vez que o ritmo do navio e das ondas se harmonizasse, o balanço seria amplificado, com risco de capotamento. Neste momento, o rádio tocou: "Aqui é o guardião do mar do ENB. Solicitamos permissão para zarpar." Era a voz do comandante Jorge Teixeira. "Você está louco neste tempo?" o controlador gritou. O Centro de Saúde de Ilhabela fez um contato de emergência. 3 pacientes renais e um paciente em estado grave precisam ser levados para um hospital maior no continente antes de amanhã, ou suas vidas estarão em perigo. Meu coração disparou. Para os moradores das ilhas, a balsa era o salvador. "Eu vou navegar", o comandante Jorge disse com firmeza. O navio do ENB entrou no mar furioso. Eu rezei. Ondas de 4 metros, guinada de 8 graus, casco estável, velocidade do vento de 25 metros. Prosseguindo, sem problemas. Cabine em Ilhabela, prepare-se para a atracação. Inacreditável. Naquele tipo de vento e ondas, o navio do ENB ainda navegava de forma estável. Na manhã seguinte, o navio retornou a Salvador. O casco estava manchado de água salgada e óleo, mas os pacientes haviam sido entregues em segurança ao hospital. Perguntei ao Dr. Silva:
por que o navio do ENB consegue navegar em tal tempestade? Ele respondeu gentilmente: um navio não é melhor só por ser maior. As ondas têm um ciclo e o navio também tem um período natural de balanço. Se os dois coincidirem, ocorre a ressonância. O navio de 185 metros entra facilmente em ressonância com as longas ondas do Atlântico, mas nosso navio médio de 124 metros é projetado para desalinhá-lo com aquele comprimento de onda. É um design que utiliza as leis da física e é ajustado às características das águas brasileiras. Às 3h42 da madrugada de 7 de setembro de 2024, fui acordado por um violento tremor, terremoto. Escondi-me debaixo da mesa, ouvindo objetos caírem. A tremedeira durou 30 segundos. O noticiário da TV relatou: terremoto de magnitude 6,8 ocorreu no Oceano do Sudeste. O epicentro está perto das áreas marítimas de Ilhabela e Ilha Grande, profundidade de 10 quilômetros. Meu sangue gelou. Ilhabela, Ilha Grande, onde nossos navios viajavam diariamente. Os telefones não paravam de tocar. Diretor, o cais do Porto de Morro de São Paulo está danificado. Há deslizamentos de terra em vários pontos de Ilha Grande, falta de energia e escassez de suprimentos. Quando o dia amanheceu, a extensão do desastre ficou clara. Partes dos portos desabaram e a profundidade da água diminuiu. O governo enviou um pedido urgente. Diretor João, solicitamos transporte de emergência de suprimentos para as ilhas. Medicamentos, água, geradores. É urgente. Eu liguei imediatamente para o comandante do navio italiano. Adriática pode zarpar? A resposta foi de desespero. Impossível. Os portos desmoronaram e a profundidade da água não é suficiente. Um navio com calado de 7, 8 metros não consegue atracar. Seria suicídio. O novo navio de R, 500 milhões, estava paralisado quando era mais necessário. Liguei para o comandante Jorge Teixeira do navio do ENB. Jorge, tem um pedido. Diretor, diga, você pode entregar suprimentos para todas as ilhas afetadas em 72 horas? Houve um momento de silêncio no telefone. 72 horas de operação contínua. É um desafio extremo. Eu o farei. Apenas 2 palavras, mas cheias de determinação. O Dr. Silva disse que este é um navio que entrega. Se é assim, eu o entregarei com certeza. Na tarde de 7 de setembro de 2024, o navio do ENB, carregado com 200 toneladas de medicamentos, 500 toneladas de alimentos, 300 toneladas de água e 50 geradores, zarpou do Porto de Salvador. O primeiro dia foi para Ilha Grande. O cais estava danificado, restando apenas metade do espaço normal para atracação. Tentativa de entrada. Contando com os propulsores laterais, o casco ajustou-se com precisão em unidades de centímetros, espremendo-se no pequeno espaço. Atracação bem sucedida. O descarregamento começou. Os moradores da ilha choravam enquanto recebiam os suprimentos. O segundo dia foi para Ilhabela. Toda a ilha estava sem energia. A prioridade era entregar os geradores. Utilizando a vantagem do calado raso, o navio navegou sobre o fundo do mar, que poderia ter se elevado. O navio atracou com sucesso. A eletricidade no hospital foi restaurada. A vida dos pacientes dependentes de respiradores foi salva. O terceiro dia circulou pelas pequenas ilhas do arquipélago, lugares onde os navios grandes normalmente nunca iam. O navio do ENB atracou um por um, levando esperança. Após 72 horas, na tarde de 10 de setembro, o navio do ENB retornou a Salvador. Percorreu mais de 1.800 quilômetros, entregou 2.400 toneladas de suprimentos, apoiou 0 moradores. Eu esperei no cais. O casco estava sujo de água do mar e óleo, mas parecia incrivelmente sagrado. O comandante Jorge desceu a escada com os olhos injetados e o rosto exausto, mas a expressão calma. Diretor, entregamos. Naquele momento eu chorei, ignorando a formalidade. Obrigado. O Dr. Silva se aproximou. Diretor João, o senhor entendeu? Eu enxuguei as lágrimas e acenei. O valor deste navio reside na vida das pessoas, não no luxo nem no tamanho. O verdadeiro valor de um navio é o poder de entrega.
Uma semana depois, Giovanni Ricci veio ao meu escritório. Ele não estava mais arrogante e parecia envergonhado. Diretor João, eu estava errado. Eu vi as notícias. Aquele navio brasileiro salvou inúmeras vidas em 72 horas, enquanto meu navio de R, 500 milhões, estava parado no porto. Eu os ridicularizei, mas o ridículo era eu. Senhor Giovanni, luxo não é valor. Entrega é, eu disse. Vou levar esta lição de volta para a Itália, ele respondeu. Nós três, eu, Giovanni e o Dr. Silva, apertamos as mãos na frente do navio do ENB. Em dezembro de 2024, visitei o estaleiro do ENB em Salvador. O Dr. Ricardo Silva me guiou pessoalmente. Centenas de trabalhadores trabalhavam fervorosamente perto do enorme dique seco. Este é o ponto de partida, disse o Dr. Silva. Ele me apresentou uma jovem designer de 28 anos, Clara. Esta é Clara. Ela é responsável pelo design do casco. Ela ficou muito emocionada ao ouvir a história do resgate. Os olhos da jovem designer brilhavam. Eu também quero construir navios, como os do Dr. Ricardo. Navios que realmente ajudem as pessoas. Eu vi a herança. A força da manufatura brasileira não reside na vaidade da aparência, mas na alma de pensar no usuário. Na primavera de 2025, realizei uma conferência de imprensa. Anunciei que a Travessia Atlântica encomendou 3 novos navios ao ENB, totalizando R, 600 milhões. Os jornalistas perguntaram por que o senhor escolheu o navio brasileiro de R200. Respondi com firmeza. Eu escolhi a confiança de R, 200 milhões. O valor de um navio não está no tamanho, mas no poder de entrega. É a tecnologia brasileira que guarda o futuro das ilhas. O Dr. Silva estava no canto. Conectar as ilhas, conectar os corações das pessoas. Este é o nosso trabalho. Esta frase eu jamais esquecerei. No verão de 2025, os novos navios do ENB navegarão no Atlântico Sul, rumo a Ilha Bela, Ilha Grande e Noronha. A tecnologia e a alma do Brasil continuarão a conectar cada pérola neste mar. Esta é a nossa história.